Mas a gente, quando a Lula estava chegando aqui, eu acho que é muito importante, o Claudinho tem feito muito esse chamado aí de manhã, porque assim, a gente viveu 4 anos de um negacionismo climático, de um negacionismo em vários setores, mas o climático era muito assim, toda hora o Bolsonaro gostava de falar mal de ONG, como eles continuam fazendo, né? Como eles continuam fazendo. Então eu queria depois ouvir você um pouco, a gente estava aqui conversando até antes de entrar aqui na live, porque tem que se mudar de certa forma, a forma de você ver o mundo às vezes, né? Então, os empresários, a população, então tudo isso vai ter que começar a entrar na conta, né? Porque a gente estava vendo aqui, antes da Lula chegar, como subiu um rio, entendeu? Então, muita gente vai continuar com essa visão como se fosse simplesmente um acidente. Eu até uso tragédia aqui, porque é uma tragédia, entendeu? Mas com certeza vão começar a acontecer de forma mais frequente. Tá gostando do papo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada e se puder, ajuda a gente fazendo um Pix. Muito obrigada! Eu estava aqui com o texto aberto até aqui, estava dizendo, número de desastres, esse texto daqui é da Lupa. Lupa é uma agência de checagem. Número de desastres por chuvas cresceu 365% no Rio Grande do Sul em 3 décadas. Então, como a gente vive esse mundo muito à extrema-direita, dominando várias partes, eu vi até o Milei, quando ganhou lá, é o mesmo discurso negacionista. O Trump, então, assim, além da extrema-direita ser autoritária, tudo que a gente fala aqui, eles são um perigo. Eu acho que esse talvez seja até o principal perigo da democracia, vamos botar os dois como os principais perigos, da democracia e esse negacionismo climático deles, porque eles negam até o fim, é sempre assim, daí você está um dia que tá frio no lugar que está quente, não, mas então eles sempre vão usar algum motivo para dizer que isso não existe. Tem, inclusive, até cientistas picaretas aí, que, apesar de todas as evidências, né, porque também a gente sabe, né, como existe fake news, existem esses caras que sabem que vão ganhar dinheiro, vão ter espaço na Oeste, vai ter espaço na Jovem Pan, vai ter espaço na Brasil Paralelo, então sempre aparece um outro cientista aí, ou um outro jornalista picareta, com esse papo de negacionismo. E a gente não tem, e eu acho que essa tragédia, até quando eu estava pensando, eu falei, poxa, sei que está todo mundo falando dessa tragédia, mas eu queria pegar muito por esse ponto, assim, que acho que tem que servir. É difícil você falar que tanta gente morreu, tanta gente desabrigada, como um alerta, mas é porque isso vai acontecer. Lembra que o ano passado, retrasado, a gente recebeu o pessoal lá de São Sebastião, até a Lula indicou uma pessoa do PL, ele veio aqui, contou, e agora está acontecendo agora em Porto Alegre. Em Porto Alegre aconteceu o ano passado. Então eu queria ouvir a Lula e o Claudinho sobre isso, vocês dois aqui, porque me parece que é uma coisa que a gente vai ter que lógico, tem que fazer como eles estão fazendo lá, fazer um dique, já tinha um muro, essas coisas, mas vai ter que ter uma mudança, e a mudança é você poluir menos, é você conseguir ter um modo de vida mais sustentável, né? Quero fazer uma observação sobre Porto Alegre especificamente. Antes da gente desenvolver o tema das mudanças climáticas, porque ele é mais complexo e o mundo inteiro tem culpa. Porto Alegre, especificamente, existe um investimento que foi feito na década de 80 para prevenir a catástrofe da enchente, porque o Rio Grande do Sul é planície de inundação. A geografia ali do estado, ela é favorável a acontecer esse tipo de coisa. Então, houve um investimento lá em Porto Alegre, na margem do Guaíba, com as bombas, que estavam sem manutenção há um tempão, porque a incompetência do perfil desses bolsominion médio, ela é extrema, é a incompetência associada com a irresponsabilidade, eles nem querem vir a ser competentes. Então, com a capital preservada, se tivesse sido preservada Porto Alegre, é uma questão de muito menos impacto para os municípios vizinhos. Os municípios vizinhos iam sofrer, porque ia acontecer, porque a geografia do lugar favorece que aconteça. Aí tem a etapa das mudanças climáticas, que é muito mais complexo, mas
a tragédia mesmo, a catástrofe ali, a culpa, existe uma parte que é uma parte dolosa, é uma parte da negligência, ou sei lá qual outro, da imperícia, sei lá qual tem os advogados para falar o que é classificar. Mas é isso, o Mello é um prefeito de merda, é isso que é. E ó, uma dica antes também a gente aprofundar mudanças climáticas, a gente vai chegar aqui, a gente não vai sair de outro lugar, entendeu? Hoje é segunda-feira, é segunda sem carne, e é isso. Se a gente for vegano, não tem agro com pecuária, não tem a corrupção e não tem essas merdas aí também. É isso que é. Vamos falar sobre mudanças climáticas agora. Vamos. O que eu ia falar, gente, é que parece que não, né? A gente só lembra de um gigantesco que aconteceu no ano passado e de esse agora. Mas nos últimos 12 meses, esse já foi o 4º evento climático extremo que ocorreu só no sul do país. Obviamente, como a Luli falou, isso já vem sendo avisado há um tempo, devido às planícies que alagam. Se você parar para ver o mapa ali embaixo, no sul da América do Sul, você vê que tem muita água alagada, muita ilhazinha solta, e isso aí, conforme a água vai subindo, realmente vai inundar tudo. E, obviamente, ninguém esperava isso. Não vou entrar nem no debate, para ser polêmico, do racismo, como é que fala? Racismo ambiental, né? Porque geralmente quem mora nessas planícies é a população que vai sendo empurrada ali através da especulação imobiliária. Cara, como o Fernando falou, isso tem que inspirar mudanças estruturais e culturais, né? A gente não pode ter uma burguesia, e aqui volto no que a Luli falou, não só brasileira, isso é culpa do mundo. A gente não pode ter uma burguesia que quer manter um capitalismo que tem uma capacidade de produção infinita, mas com recursos finitos. E esses recursos são o planeta Terra. E, gente, a gente vê os Elon Musks da vida cogitando começar a explorar Marte do que repensar o modo de produção que a gente tem aqui hoje. Então, a mudança tem que ser estrutural e tem que ser cultural também em todo mundo. E aí eu estava lendo aqui na revista Fórum hoje, se chama Existe uma Cultura do Colapso, é o nome do artigo. E aí eu vou ler aqui um trecho do Paulo Horta, que é pesquisador da UFSC. E ele diz: essa tragédia vivida pelos gaúchos é resultado dessa cultura colapsista. É a cultura do colapso. Ela sabe que vai produzir o colapso climático, ambiental, social, econômico, e ela insiste até que esse colapso se concretize. E o que a gente vê é que essa ética egocêntrica, extrativista, que explora pessoas, explora a natureza, em grande medida já vive muito disso. Vive desse capital especulativo e desses momentos em que, infelizmente, deve-se decretar calamidade pública. Em situação de calamidade pública, não se faz licitação. Nesse sentido, infelizmente, há um monte de gente se aproveitando da desgraça alheia, com bilhões e bilhões de reais gastos, com obras ou com intervenções que efetivamente não têm produzido a adaptação e mitigação. E aqui, como exemplo, ele dá as pontes que são reconstruídas no mesmo lugar e as casas que são reconstruídas em áreas que acabaram de inundar. E aí é questão de tempo até que aconteça tudo de novo. Então a reforma tem que ser, de fato, estrutural. E é muito importante que a lição definitiva do que está acontecendo no Rio Grande do Sul seja de que essa cultura colapsista não prospere. Precisa dar lugar a uma ética do cuidado, uma outra ética, uma outra relação das pessoas entre si, entre nós e a natureza, entre nós e o clima. E aí ele conclui: eu acho que é muito importante que governos como o do governador Leite, que de alguma forma desregulamentou leis, facilitou o processo de avanço dos retrocessos ambientais e climáticos, que esses governos não sejam reeleitos. Isso é óbvio, né? Eu acho que, além disso, eles deveriam ser responsabilizados de uma forma ou de outra. A sociedade precisa acordar para esse ano de eleição para que nós possamos fazer alguma coisa antes que tragédias ainda piores aconteçam. Hoje foi o quê? Hoje não, né? Essas 2 últimas semanas foi o quê? Mais da metade de um estado, né? No futuro, a gente pode ver isso acontecendo em 2, 3 estados. Gente, são eventos climáticos extremos. Dá para prever, dá para imaginar, mas o nível do estrago é sempre catastrófico. Não, e assim, você está falando de 2, 3 estados, eu acho que a gente vai para muitos, assim. Se a gente for considerar, não dessa dimensão do que aconteceu no Rio Grande do Sul, porque a gente está falando de 340 municípios, mas se a gente for pensar no que aconteceu no Rio Grande do Sul ano passado,
que pegou, tipo, sei lá, 12 municípios, eu não lembro quantos eram, isso vai ser bem recorrente. E tem outra coisa, você esqueceu da saúde pública, também entra aí no fluxo de negócios lucrativos sem incitação, porque ela entra, são diversas endemias, e assim, isso eu tô tendo saúde única na faculdade agora, né? Então, assim, cara, você consegue um monte de investimento em infraestrutura que não é investimento, na verdade é reparo, né? Então, esse texto aí, perfeita a análise, muito perfeita, bom. Perfeita. A gente está realmente muito... Sabe, eu acho que assim, quando a gente teve aí, começou a Revolução Socialista e tudo, o modelo de capitalismo que eles sinalizavam que necessário ter, senão a gente ia chegar num lugar muito sério, acho que a gente ultrapassou, a gente está nesse ultracapitalismo mais assustador do que foi previsto